Jesus disse, lá do livro de Mateus, capítulo 25, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o fardo que é leve. O jugo desse mundo é pesado, o jugo desse mundo é cruel. O jugo desse mundo, Jesus disse que é o jugo da perdição, um jugo pesado. Mas Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e é leve. Meu amigo, minha amiga, esse jugo de Jesus é o jugo da salvação, o jugo da misericórdia, o jugo da compaixão. Porque o jugo desse mundo é suave. Se um ladrão rouba, ele vai para a cadeia. Se ele mata, ele paga pelo seu crime na cadeia. E até mesmo outro semelhante tira a sua vida. Mas Jesus, ele disse que o jugo dele é suave. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Olha que maravilha a palavra do Senhor Jesus. Ainda tem muita gente que não acredita em Deus. Gente, o que está acontecendo hoje no mundo é a Bíblia cumprindo. Terremoto, maremoto. Isso daí ainda não é o fim, nós estamos vivendo o princípio das dores. A Bíblia relata que virá coisas piores. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus mandará um anjo lançar a taça dele ao sol, e os homens serão abrasados com fogo, e não se arrependerão dos seus pecados para dar glória a Deus, mas vão blasfemar de Deus. A Bíblia diz que Deus ele fez um novo céu, uma nova terra. Ele fará um novo céu, uma nova terra. E a cidade, a Nova Jerusalém, ela descerá do céu para a terra. A Bíblia diz, Deus prometeu fazer um novo céu, uma nova terra, porque a primeira terra está contaminada com sangue. A primeira terra está contaminada com tanto pecado da humanidade, com tantas coisas ruins que o pecador fez nesse mundo, derramamento de sangue, desde o tempo de Abel e Caim, quando Abel matou o seu irmão que era mau. E Deus, ele diz, farei um novo céu, uma nova terra. E ele diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, mentirosos, qualquer que ama e comete a mentira. Mas se você é um mentiroso, você se arrepender, Deus te perdoa. Se você é um ladrão, você se arrepender, Deus te perdoa. Porque não há pecado que Deus possa perdoar quando o homem se arrepende dos seus pecados. Eu quero lhe convidar nesta noite a se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Porque a morte, desde quando o homem nasce, ela já persegue o homem. O homem já nasce morrendo, porque ele nasce com o selo do sofrimento, que ele nasce todo cheio de sangue. E quando ele morre sem sangue. O sangue dele desaparece do corpo, né? O coração para de bater. E ele morre. Então assim, meus amigos, é a vida do ser humano na face da terra. Quando você nasce cheio de sangue no seu corpo.
Aí você toma um banho, né? A enfermeira dá um banho em você, tira aquele sangue do seu corpinho, aí depois te enxuga na toalhinha, você fica bonitinho, novinho, né? Aí você vai crescendo. Aí até certo tempo você não conhece o pecado, você não sabe o que é a morte, não sabe nada. Aí quando você vai crescendo, ficando mais um pouquinho mais moço, aí você perde sua avó, depois perde seu avô, aí você começa a entender o que é a morte. Chora pelo seu avô, chora pela sua avó. Depois você vai crescendo mais um pouquinho, vai perdendo seu pai, vai perdendo a sua mãe. E chega um ponto que você fica sozinho no mundo. Só você e seus irmãos. Aí daqui a pouco seu irmão mais velho vai embora. A morte leva ele. A morte é um sinal que o homem carrega em si por causa do pecado. Por causa do pecado entrou a morte no mundo. Mas por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. Adão. E o segundo Adão, Jesus de Nazaré, ele trouxe a vida a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, meus amigos, que Deus possa vos abençoar. Em João 8, versículo 12 diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram obras de maldade. Mas vou ficar por aqui, você fica com essa palavra em seu coração, que Deus venha te abençoar, você e sua família, que você venha olhar para Jesus. Não dá ouvido que os ateus falam, que os ateus não acreditam em Deus. Mas se alguém botar uma arma na cabeça do ateu, fazer com ele uma roleta russa, com certeza ele vai clamar por Deus. Se botar o ateu dentro de um carro sem freio e soltar ele numa estrada fora, com certeza ele vai clamar por Deus. Se botar um ateu, amarrar uma pedra no pescoço do ateu e lançar ele no fundo do mar, com certeza ele vai clamar por Deus. Porque não existe ateu. Existem pessoas que se dizem ateu. Porque na hora do sufoco ela clama por Deus. Na hora da morte ela lembra de Deus. Se ela estiver pendurado numa barranceira, em um galho de árvore, a ponto de morrer, ela vai dizer, meu Deus, me perdoa. Cadê o ateu nessa hora? Na hora da morte. Na hora da morte, até o ateu lembra que existe um Deus no céu, na terra, um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que um dia disse que enviou o teu filho na terra para morrer pelo pecado da humanidade na cruz do Calvário, no madeiro. Esse é o Deus que eu estou pregando agora, é o Deus que eu estou anunciando aqui agora. Na hora da morte do ateu, ele lembra de Deus. Na hora que alguém vai botar uma arma na cabeça e dizer, vou te matar, ele lembra de Deus na hora. Ele diz, Deus, não deixa eu morrer. Aí eu pergunto, aonde está o ateu nessa hora? Que não crê em Deus, que não teme a Deus. Na hora da morte, na hora do sufoco, na hora da dor, na hora do sofrimento, até o ateu, ele lembra que existe um Deus, Criador do céu e da terra, que tem todo o poder no céu e na terra.